Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu estou com Marco Ferreira, que é o diretor-geral da Engine, uma empresa portuguesa sediada em Coimbra, que, para além de monitorização preditiva de ativos elétricos, transformadores de potência, motores e geradores, olha para estas questões da energia com uma amplitude internacional, e já lá vamos conversar um pouco sobre isso. É verdade, os temas elétricos são cada vez mais importantes falar, não fosse o apagão, lembrarmos que temos que falar deles recorrentemente para que este tipo de questões esteja bem clara para as pessoas e para os gestores. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Marco, muito obrigado por ter acedido. Já sei que a vossa monitorização preditiva não podia ter feito grande coisa sobre este recente apagão, porque foi uma questão de rede e não uma questão ligada aos transformadores, mas no atual, e a minha primeira pergunta é, no atual momento em Portugal ou na Europa, esta monitorização importante para estes transformadores e estes geradores de eletricidade e destes equipamentos para além da rede é feita de uma forma tranquila e com a exigência necessária, ou este apagão veio trazer aqui um novo rebuliço, um novo olhar para esta necessidade? Bem, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, o apagão acontece porque há uma falha na rede elétrica, há uma falha com produção de energia, o balanço entre a produção e o consumo de energia, que acabou por disparar toda a rede elétrica devido às proteções que ela tem. Eu diria que a nível de proteções a rede elétrica está muito bem sustentada. A nível de monitorização, eu diria que é urgente e o sentimento penso que tem que ser geral, não é só na Europa, não é só em Portugal, é a nível mundial. Existe uma urgência para haver uma digitalização da rede, uma digitalização dos ativos da rede, uma digitalização que permita ao segundo, ao milésimo de segundo, as empresas saberem como é que os ativos se estão a comportar, como é que a sua rede se está a comportar, de forma a evitar estes tipos de acontecimentos. Ou seja, ter uma monitorização completa e uma digitalização completa dos ativos da rede para que as pessoas que estão sentadas no seu escritório a tomar decisões tomem consciência e tomem decisões em consciência com os factos que estão a acontecer ou que ocorreram minutos atrás. E isso ainda não acontece, seja em Portugal, seja ao nível da rede europeia e mundial. Muito obrigado por esta pequena explicação. Vamos agora centrar-nos um bocadinho na Engine. E a minha pergunta era como é que descreve o atual contexto energético global? Bem, e o vosso papel nesse contexto? Sim, o nosso papel é muito simples. A nossa missão é tentar que exista o mínimo de paragens não planeadas possíveis na rede, na indústria, nas renováveis. Portanto, nós atuamos em vários setores, vamos desde as utilities de energia, produção, transmissão, distribuição, renováveis, até ao setor industrial, onde estamos nas águas, estamos nas petroquímicas, pasta e papel, cimentos. Portanto, o nosso papel aqui é realizar e desenvolver soluções de manutenção preditiva para que as máquinas não falhem, ok? Ou que falhem, mas que as pessoas tenham consciência precocemente de que elas vão falhar. Ou seja, dar informação aos atores industriais, aos gestores de manutenção e às pessoas que realizam os planos de manutenção de uma fábrica ou de uma rede elétrica e dizer-lhes que aquele ativo, aquele transformador, ou aquele motor, ou aquele gerador tem uma falha iminente. E, portanto, é necessário e é urgente realizar uma manutenção nestes ativos. No vosso desenvolvimento de há uma ação preditiva, um uso da inteligência artificial e do machine learning está dentro da vossa solução preditiva, e a minha pergunta é: o que é que difere a Engine, é aquela pergunta,
estamos aqui num boom em que existem muitas ofertas, em que existem muitas empresas a oferecer este tipo de soluções. A vossa solução diferencia-se por ser mais focada num determinado setor ou existe outra razão para que possa ser distinguida? A nossa solução é agnóstica a setores, agnóstica a fabricantes e agnóstica a tipo de ativos. Okay? Portanto, nós desenvolvemos um algoritmo matemático e isto é um princípio base tecnológico que nos distingue da concorrência. Nós não estamos puramente a usar machine learning ou a usar inteligência artificial sobre dados brutos, retirados da rede. Nós temos um modelo matemático pelo meio que nos permite distinguir e identificar as falhas. Ou seja, permite-nos ter uma camada matemática, uma camada tecnológica antes da inteligência artificial entrar. Ou seja, quando a inteligência artificial entra, qual é o add-on que ela nos vai dar? Ela não vai identificar a falha. Ela vai nos dar aquilo que nós chamamos de uma manutenção prescritiva para o cliente. Ou seja, nós temos a preditiva, e a preditiva concentra-se em analisar falhas e analisar a condição do ativo e dizer existe ou não existe uma degradação, existe ou não existe uma falha, e a falha situa-se no componente X do ativo Y. A inteligência artificial, o que nos vai identificar é dar recomendações ao cliente, identificar a causa raiz desta falha com base no histórico e na base de dados que já tem associado. E quais são os principais desafios técnicos de todo esse caminho? Os desafios técnicos aqui têm sempre a ver com a questão de nós termos que ter o máximo de sensibilidade possível. Ou seja, nós temos que ter sensibilidade a adquirir os dados, temos que ter hardware especializado para fazer essa aquisição. Não fazemos aquisição de uma ou outra variável durante algum tempo, fazemos aquisições entre 2.500 pontos por segundo até 100.000 pontos por segundo, ou seja, nós estamos a reconstruir a onda elétrica que está aplicada às máquinas elétricas. Temos o desafio tecnológico de ter outras variáveis indiretas que os nossos concorrentes monitorizam, mas nós estamos a ir ao sangue da máquina, que é a parte elétrica, a variável elétrica, que nos dá vantagens em termos de antecipação de detecção de falha, e depois toda a cadeia que nos chega à identificação da falha. Okay? Um processo industrial para nós pode ser um simples ventilador que está a rodar sempre à mesma velocidade, num processo muito estável, ou pode ser um moinho de um cimento que tem uma carga a variar estrondosamente em milissegundos. E, portanto, tudo isto contribui para que o desafio tecnológico de identificar uma falha num moinho de cimentos seja enorme face a uma questão de um ventilador. No final, este algoritmo que é agnóstico ao processo produtivo, que é agnóstico à indústria, que é agnóstico ao ativo que está a monitorizar, ele tem que ser sensível o suficiente para saber que, neste caso, eu estou a monitorizar um moinho e, neste caso, estou a monitorizar um ventilador e tem que ter tecnologia por trás que nos indica a falha de uma forma fiável. Porque não podemos dar falsos alarmes aos clientes, temos que dar informação fidedigna para que eles possam atuar. Tem algum caso prático que nos possa partilhar connosco? Temos vários casos. Um dos mais recentes teve a ver com uma máquina elétrica, um motor elétrico numa cimenteira em África, onde efetivamente todos os testes que estavam a ser feitos ao motor offline, sem o nosso sistema, indicavam que o motor estava em boas condições. E quando o motor arrancava e o nosso sistema trabalhava numa parte dinâmica com o motor a trabalhar, nós tínhamos dados em que um dos componentes dessa máquina estava em avaria. Houve uma paragem, o cliente disse-nos claramente que o motor não tinha nada, mas que realizou a manutenção A, B e C, apertos, substituiu umas escovas, etc. E o que é certo é que aquela indicação de avaria, quando o motor voltou a rolar, voltou a trabalhar, aquela indicação de avaria desapareceu. Portanto, algo estava ali a ser feito, e é esta informação que nós queremos dar aos clientes, ou seja, uma informação precoce que consiga dinamicamente informar o cliente da existência de uma degradação, de forma a que nem seja necessário andarmos a fazer preventivas.
Porque um dos grandes desafios da manutenção preditiva e um dos grandes desafios da indústria 4.0 é que existe um investimento em técnicas de diagnóstico, existe um investimento em técnicas de monitorização da condição, mas no final do dia nós continuamos a basear a manutenção dos ativos em manutenções programadas com base no tempo. Ou seja, não existe um benefício da existência de monitorização da condição porque estamos a fazer manutenções baseadas no tempo e a gastar dinheiro com essas manutenções, muitas vezes desnecessárias. Quando olho para a manutenção preditiva, perdão, associo rapidamente que esta é uma ferramenta que pode ser considerada um contributo grande para a eficiência energética. Concorda comigo? Também, sim, também. Um equipamento com uma degradação ou com uma avaria está a consumir mais energia do que Usam algum tipo de métricas que utilizam para medir este impacto que tem a vossa ferramenta, as vossas ferramentas na eficiência energética? Sim, além da detecção da condição do ativo, uma das nossas ferramentas que nós proporcionamos aos nossos clientes é a monitorização da eficiência e do rendimento daquela máquina, que nos permite saber ou por velhice da máquina ou pela parte da condição da máquina de estar a funcionar com uma pequena avaria, permite-nos saber o gap que existe e a diferença que existe entre a condição normal e o consumo normal em termos de energia energética daquela máquina e o que está a acontecer. E nós estamos a dar não só este gap em kWh, mas também estamos a dar, em termos de financeiros, quanto é que aquele cliente está a perder com aquela máquina. Uma das coisas que lhe queria perguntar é que, numa fase em que se fala muito de integração de soluções e sistemas, nomeadamente de inteligência artificial, em que as empresas vivem uma correria para a transformação digital, falou-me que, já percebi que empresas em África, como é que é feita essa integração das vossas soluções e dos vossos sistemas dentro do sistema, em consonância com os sistemas das empresas? É um dos grandes desafios. Muitos dos sistemas de monitorização, os SAPs da vida e todos os outros sistemas, os ERPs que temos, muitos deles são fechados. E, portanto, integrar dados num destes ERPs é sempre um desafio em termos tecnológicos, em termos informáticos. Nós, felizmente, nascemos e sempre tivemos os nossos dados abertos. Ou seja, nós temos uma RESTful API à saída dos dados que permite qualquer cliente ir buscar os dados e integrá-los no sistema dele. Portanto, nascemos para integrar dados. Mas é sempre um desafio porque, do outro lado, normalmente existem bloqueios, existem sistemas fechados que não permitem essa integração ou terá que ser um técnico especializado da empresa A, B ou C a fazer essa integração. Isso tem sido um desafio, mas não tem sido um problema? Não é um bloqueio. Não é um bloqueio. Percebi que tem empresas em Portugal e em termos internacionais. Fala um bocadinho sobre, era isso que disse, muitos clientes fora de Portugal, a internacionalização é um percurso que estão a fazer agora, ou há quanto tempo é que o estão a fazer, e quais são os mercados que mais ambicionam? Bem, nós nascemos para trabalhar fora de Portugal. O mercado português é bastante logo com essa sim. Uma empresa com desde a nossa nascença em 2011, eu acho que houve 3, 4 anos em que tivemos uma percentagem de faturação superior em Portugal que fora da Europa, de resto, fora de Portugal. Portanto, temos estado bastante fora. Pertencemos a um grupo económico que é a Dynamox, que é um grupo brasileiro. Portanto, fomos adquiridos em 2023 pela Dynamox e, portanto, temos como 2 pontos de mercado. Temos o mercado sul da Europa, temos o mercado brasileiro, obviamente, através da Dynamox, que é uma empresa também na parte da manutenção preditiva com uma técnica complementar à nossa. E depois estamos bastante focados na América Central, na América Latina, e estamos a dar os primeiros passos, seja no Médio Oriente como em África. Relativamente ao futuro e a partir daqui, Portugal pode ser um polo em que daqui essa monitorização que pode ser feita remota pode crescer do ponto de vista de ter as soluções maduras ao ponto de daqui trabalhar para o mundo. Isso faz parte da vossa estratégia? Não faz? E como é que olha para esta fórmula?
Não, sim, Portugal tem muito boa tecnologia. Esse é um primeiro ponto. Nós às vezes não aproveitamos a tecnologia que temos em Portugal e depois vamos lá fora buscar tecnologia que é mais obsoleta do que a nossa. Um dos pontos estratégicos da Engine é exatamente este, é desenvolver a tecnologia para ela ficar perfeitamente madura e para atingir um patamar que seja standard. E estamos a caminho disso. Portanto, nós próprios, dentro de casa, temos um centro de monitorização, onde temos pessoas, onde temos contratos com alguns clientes e temos pessoas nesse centro de monitorização a monitorizar os ativos dos clientes, e esse é um dos objetivos, ou seja, trazer a informação até nós, trazer os dados até nós e nós dar informação aos nossos clientes e os nossos clientes olharem para Portugal e olharem para a Engine de forma superiormente tecnológica, que é isso que é o patamar que nós queremos atingir. Marco, muito obrigado, foi um prazer imenso tê-lo aqui Obrigado. Connosco, porque as empresas portuguesas e aquelas que trabalham em prol do crescimento da economia e do mercado nacional, olhando para o mercado internacional, são sempre bem-vindas aqui. Nós, até para a semana.